Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danemate. Na aula de hoje, vamos fazer uma revisão para o primeiro período do nono ano, certo? De 2018. Vamos começar então nossa revisão fazendo uma pequena revisão das propriedades das potências. A primeira propriedade que eu escolhi foi o produto de potências de mesma base. Observe que a base da primeira potência é 3 e a base da segunda potência também é 3. Então, dizemos que essas duas potências têm a mesma base. Quando eu multiplico potências de mesma base, conservo a base e somo o expoente. O expoente 2 será somado com o expoente 5, dando então o expoente 7. Tudo bem? A próxima propriedade é a divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai o expoente. Veja com atenção que 8 menos 10 dá menos 2. E como o expoente é negativo, temos que inverter a base, deixando então o expoente positivo. O inverso de 2 é meio. E o expoente que antes era negativo passa a ser positivo. Bem, potência de potência. Conserva a base, multiplica o expoente. Então, esta é uma propriedade interessante que é chamada de potência de potência. Observe que é necessário que haja um parênteses entre os dois expoentes. Tudo bem? Bom, algumas outras propriedades interessantes. Potência do produto. Então, eu tenho lá uma potência, certo? Que é o expoente 2 aqui, do produto 3 vezes 4. É a mesma coisa que o produto das potências. É como se fosse uma propriedade distributiva do expoente 2. Então, 3 vezes 4, aliás, o quadrado de 3 vezes 4 é a mesma coisa que o quadrado de 3 vezes o quadrado de 4, que, por sua vez, é a mesma coisa que o quadrado de 3 vezes 4. Então, eu posso usar também a operação inversa. Isso também funciona com a divisão. Observe, a potência da divisão é a divisão das potências. Então, eu posso, da mesma maneira, fazer a distributiva do expoente, certo? Em relação à base 3 e à base 4. E a operação inversa é voltar a ter uma potência da divisão. Tudo bem? E a última propriedade, que é interessante, é o quadrado da soma. O quadrado da soma de 2 mais 3. Isso é a mesma coisa que o quadrado de 5, porque eu posso pegar o 2 e somar com o 3, dando 5, que não é a mesma coisa que o quadrado de 2 somado com o quadrado de 3. Veja que o quadrado da soma não é a mesma coisa que a soma dos quadrados. Isso tem que ficar bem claro, porque a gente costuma cometer alguns erros nesta propriedade. Tudo bem? Vamos agora fazer uma pequena revisão de notação científica. Coloquei um número aí, 258, com 11 algarismos zeros, tá? É um número extremamente grande. Chama atenção porque tem 11 algarismos. Eu vou deslocar a vírgula 11 casas para a esquerda. Já que eu vou deslocar a vírgula 11 casas para a esquerda, isso vai se transformar em uma potência de 10. Então, essas 11 casas que eu desloquei para a esquerda se transformaram em 10 elevado a 11. Mas temos um pequeno problema. O coeficiente, que é um número que multiplica a potência, ele tem que ser maior ou igual a 1 e também tem que ser menor que 10. Então, a vírgula vai ter que se deslocar mais 2 casas para a esquerda. Então, em notação científica, temos que o número será transformado em 2,58 vezes 10 elevado a 13. Vamos ver o que acontece quando o número é muito pequeno. 0,000, vários zeros, né? Total de zeros aí tem 11 zeros, 45. Então, o que eu faço? Eu marco quantas casas eu vou deslocar para a direita. Eu vou deslocar 11 casas para desaparecer esse tanto de zero aí. Quando eu desloco 11 casas para a direita, o expoente vai ficar negativo. Mas observe que 0,45 não preenche o requisito de ser um número em notação científica, porque ele é menor que 1. Então, eu tenho que andar a vírgula uma casa para a direita, ficando
4,5 vezes 10 a menos 12. Quando desloca uma casa para a direita, o expoente fica mais negativo ainda. Andou uma casa, então ficou menos 12. Perfeito? Vamos para o próximo. Condição de existência de radicais. Observe, raiz enésima de A. Será que a raiz enésima de A sempre vai existir? Independentemente de quanto é o N, independentemente de quanto que é o A? Vamos ver as regras. Se o N for ímpar, o valor de A pode ser positivo ou negativo. Ou seja, se o N for 3, 5, 7, certo? Sempre números naturais. Então, se ele for ímpar, não interessa se o radicando, que é o A, é um número positivo ou negativo. Sempre vai ter a sua raiz, tudo bem? Porém, se o N for par, o valor de A só pode ser positivo. Não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Então, isso tem que ficar bem claro. Só posso calcular raízes de índice par se o radicando for positivo. Alguns exemplos. Raiz quadrada de 3. O índice é 2, o radicando é positivo, existe essa raiz de 3. Agora, a raiz de menos 2 não existe. A raiz de menos 2 não existe por quê? Porque o radicando é negativo e o índice é par. Bom, veja que quando o índice é ímpar, eu não preciso me preocupar, sempre vai existir, tanto se o radicando for positivo, quanto se o radicando for negativo, ok? Bom, simplificação de radicais. Primeiro passo, eu tenho aí uma raiz quadrada de 80. Eu vou pegar o 80 e vou fatorar. Por 2, 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Na forma de potência, vamos escrever o 2 à quarta vezes 5. Agora eu vou escrever a minha raiz de 80 da forma fatorada. Então, vai ficar raiz de 2 à quarta vezes 5. Eu vou separar os radicais. Separo os radicais. Por que eu posso separar os radicais? Porque a raiz quadrada do produto é a mesma coisa que o produto das raízes quadradas. Isso vale para qualquer tipo de raiz, ok? Vou simplificar o expoente com o índice. Quando eu corto o 4 com o 2, que o índice é 2, eu vou ficar com o expoente 2, porque 4 dividido por 2 é 2. 2 ao quadrado é 4, então resposta final, 4 raiz de 5. Então, a forma simplificada da raiz de 80 é 4 raiz de 5, ok? Muito bem. Vamos ver como é que somamos radicais. Eu coloquei uma expressão aí, raiz de 80 mais raiz de 72, menos raiz de 98, mais raiz de 50. Primeiro passo, fatorar. Então, a raiz de 80 eu já havia fatorado na tela anterior. A raiz de 72, de 98 e de 50, eu peço, por gentileza, que você faça a fatoração delas para você verificar que chegamos nessas que estão aí na tela, ok? Vamos separar os radicais. Então, eu separo todos os radicais. Veja que eu tomei o cuidado de colocar tudo colorido para você poder acompanhar melhor. Tudo bem? Separei os radicais. Agora que eu separei os radicais, eu vou simplificar. Simplificar tudo que eu puder. Observe que eu não simplifiquei o expoente 3 com o índice 2. Por que eu não simplifiquei? Porque o 3 não é divisível por 2. Eu vou ter que quebrar esse radical. Vou fazer isso na próxima tela. Bom, quebrando aquele radical ali, que é a raiz quadrada de 2 ao cubo, eu vou ter raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 elevado a 1. O que aconteceu? Eu quebrei o 3 de tal maneira que eu tenho um produto de potências que a soma dos expoentes seja 3. E aí eu vou simplificar, tá? E aí o que acontece na minha simplificação? Aparecem coeficientes na forma de potência ou produtos de coeficientes. Eu vou multiplicar todos. Observe que 2 ao quadrado é 4, né? Que está em vermelho aqui. 2 vezes 3, 6. O 7, que é um coeficiente, sempre é mais adequado escrever na frente do radical, mais 5 raiz de 2. Como é que eu vou somar radicais? Para que eu possa somar radicais, eu tenho que ter o mesmo radicando, o mesmo índice e o mesmo expoente
expoente do radicando. Observe que esse 4 raiz de 5 não tem nenhum semelhante a ele. Então, eu vou pegar o 6 raiz de 2, vou subtrair de 7 raiz de 2. 6 menos 7 dá menos 1. Somando com 5, dá 4. Então, eu tenho 4 raiz de 5 mais 4 raiz de 2. Vou colocar o 4 em evidência, né, para deixar fatorado bonitinho. Então, resposta final, 4 vezes raiz de 5 mais raiz de 2. É desta maneira que nós fazemos adição de radicais. Aconselho que você faça novamente. Perfeito? Vamos para o próximo. Potências com expoente fracionário. Bom, eu tenho lá 6 elevado a meio. Observe que este meio que está escrito colorido é um expoente fracionário. Eu vou multiplicar por outro 6 elevado a meio. O que acontece? Conserva a base, soma o expoente. Somando o expoente, meio mais meio vai dar 6 elevado a 1, certo? Que é a mesma coisa que 6. Conclusão. 6 elevado a meio multiplicado por 6 elevado a meio é igual a 6. Só que eu posso escrever este 6 elevado a meio de outra maneira. Eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 6 elevado a 1. Veja que o denominador do expoente, que está em vermelho, passa a ser o índice. E o numerador do expoente passa a ser o expoente do radicando aqui. Beleza? Esta é a regrinha que a gente tem que saber. Bom, feito isso, eu tenho uma multiplicação de radicais. O que eu vou fazer? Eu vou escrever tudo dentro de um radical só. Eu posso fazer isso porque os índices dos dois radicais é o mesmo. Bom, feito isso, dentro do radical eu tenho um produto de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes, eu vou encontrar então raiz quadrada de 6 ao quadrado. Eu posso simplificar o expoente com o índice, e simplificando o expoente com o índice, eu vou ter 6 elevado a 1, que foi o mesmo resultado encontrado na parte de cima. Então, nós temos duas possibilidades: trabalharmos com potências de expoente fracionário ou trabalharmos com multiplicação de radicais. Perfeito? Outro exemplo, 2 elevado a 2 terços vezes 2 elevado a 4 terços. Conserva a base, soma expoente, eu vou encontrar 6 terços. 6 terços é a mesma coisa que 2. Então, eu tenho que deu 2 ao quadrado, que é 4. Tudo bem? Transformando isso em radical, o que é azul no expoente vai ser o expoente do radicando e o que é vermelho vai se transformar em índice. Colocando tudo dentro do mesmo radical, eu vou usar a propriedade, conserva a base, soma os expoentes. Temos, então, raiz cúbica de 2 à sexta, simplificando o expoente com o índice, eu terei 2 elevado a 6 terços, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, veja que tanto faz trabalharmos com expoentes fracionários ou com radicais. No final, a resposta será a mesma. Temos mais um exemplo. 3 elevado a 1 terço vezes 3 elevado a 1 meio. Neste caso, observe que os expoentes eles têm denominadores diferentes. Eu vou calcular o MMC entre 3 e 2, que é 6. Feito isso, eu posso calcular a soma. Vai dar 3 elevado a 5 sextos. Vamos ver como é que funcionaria isso com radicais. Eu tenho, então, raiz cúbica de 3 vezes raiz quadrada de 3. Veja, como eles têm índices diferentes, o índice de um é 3 e do outro é 2, eu tenho que calcular o MMC dos índices. E aí eu vejo, o 3, para se transformar em 6, foi multiplicado por 2. Então, o expoente daqui de dentro tem que ser multiplicado por 2. O 2, para virar 3, foi multiplicado por 3. Então, este 1 tem que ser multiplicado por 3. Agora que eles estão dentro do mesmo radical, eu vou multiplicar as potências, conservando a base e somando os expoentes. Encontraremos, então, a mesma resposta, certo? Índice 6, expoente 5, eu tenho 3 elevado a 5 sextos. Combinado? Bom, vamos para o próximo. Multiplicação de radicais, então, eu tenho que me lembrar sempre da regra, certo? Quando eu tenho multiplicação de radicais, eu tenho que ter sempre o mesmo índice e o mesmo radicando. Olha este caso, eu tenho aí um produto da soma pela diferença. Como é que faz isso? O quadrado do primeiro, que é a raiz de 3, menos o quadrado do segundo. Este expoente aqui, que é o 2, vai ser cancelado com o índice 2. Então, eu tenho 3 menos 1, e isso dá 2. Então, eu estou calculando uma multiplicação, certo? Com 2 parênteses, onde a diferença entre eles é apenas o sinal do meio.
Isso é um produto da soma pela diferença. Uma regra importante que você tem que recordar. Bom, um outro exemplo, 2 raiz de 3 mais 3 vezes 3 raiz de 5 menos raiz de 2. Eu tenho que fazer a multiplicação usando a distributividade. Eu vou manter as cores para facilitar o seu entendimento. Então veja, o 2 raiz de 3 vai ser multiplicado por 3 raiz de 5, certo? O 2 raiz de 3 vai ser multiplicado por menos raiz de 2. Aquele 3 azul vai ser multiplicado por 3 raiz de 5 e depois o 3 azul vai ser multiplicado por menos raiz de 2. Multiplicando, como é que se multiplica aqui? Como os índices são iguais, eu vou pegar coeficiente 2 vezes o coeficiente 3, 2 vezes 3 dá 6, raiz de 3 vezes raiz de 5 dá raiz de 15. Então, eu multiplico o coeficiente pelo coeficiente e multiplico radicando pelo radicando. Como não há possibilidade de somar, acaba aí esta multiplicação. Por que eu não posso somar? Porque os radicandos são todos diferentes. Só podemos somar se os radicandos forem iguais. Beleza? Bom, radical de radical. Raiz cúbica da raiz quarta da raiz quinta da raiz quadrada de 5. Parece difícil, não parece? Basta multiplicar os índices e você fez um radical de radical. Observe que 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Vezes 2, 120. Bom, será que dá para dificultar? Dá. Veja, eu coloquei aqui um coeficiente, então agora eu não posso multiplicar o índice 3 pelo índice 2, porque no meio deles tem um coeficiente. O que eu faço com esse coeficiente? Eu vou transformá-lo em um radical de mesmo índice que o que está do lado, que é a da raiz de 3. Então, veja, aqui não é raiz quadrada? Então, qual é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? É a mesma coisa que 2. Então, eu transformei o 2 em um radical equivalente. Agora que eu fiz isso, eu faço 2 ao quadrado, 4. Posso multiplicá-los, né? Porque 4 vezes 3 aqui dá 12. E aí eu tenho, novamente, um radical de radical. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Então, resposta final, raiz sexta de 12. Tudo bem? Bom, chegamos ao final desta aula. Espero que você tenha entendido esta revisão. E lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.